Olá, meus amigos, saudação de paz. Hoje o assunto é um pouco mais sério. O assunto fala referente à crise do homem de Deus. Isso é um dos assuntos pouco abordado, de muita importância, mas muito pouco abordado dentro da igreja, dentro dos nossos ministérios. Há muitas pessoas ao nosso redor que estão em crise. Há muitas lideranças em crise espirituais, em crises emocionais, em crises existenciais, que estão muitas vezes perto de mim, perto de você, com sintomas silenciosos e que muitas vezes não percebemos. Por isso é um assunto de muita importância. Olha só, a crise do homem de Deus. Crise é um momento decisivo. É a conjuntura perigosa, a situação anormal. Crise é uma situação anormal, ok? Embora a crise possa ocorrer em qualquer profissão, é uma verdade, em qualquer profissão há crise, mas especificamente os pastores especialmente estão vulneráveis. Eu quero classificar os meus amigos pastores. Eles estão vulneráveis. Os pastores são especialmente vulneráveis, pois trabalham com o pecado na vida das pessoas. Pastor é gente cuidando de gente, e uma das razões a crise é o conflito de papéis. Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que o pastor é gente cuidando de outras pessoas em crise. Por isso, muitas vezes, o pastor se torna uma pessoa vulnerável ao próprio problema, ao problema das outras pessoas. As pessoas esperam. Isso é algo muito sério. Porque as pessoas esperam que sejamos bons pregadores. As pessoas sempre esperam que o pastor seja bom pregador, bom conselheiro, bons administradores. Temos de ter noção de publicidade, habilidade de amar as pessoas, demonstrar isso nas relações humanas. Quando essas responsabilidades não são acompanhadas de recompensa, as pressões de tais expectativas podem levar a um senso de inutilidade e desespero. Você sabe como estão os sentimentos da pessoa que cuida da sua vida espiritual? Você sabe como é que está o seu pastor? Você sabe como é que está a sua liderança emocionalmente? Normalmente esperamos que os nossos líderes, que os líderes espirituais sejam sempre prontos em tudo. Muitas vezes recebe uma cobrança violenta e muitas vezes essas pessoas estão em crise, muitas vezes dentro da sua própria casa, muitas vezes no seu casamento, muitas vezes no meio familiar com filhos, muitas vezes dentro da própria igreja. E muitas vezes a maior parte das pessoas não sabe e continua exigindo sempre mais do seu pastor. Por isso, como as pessoas geralmente as pessoas procuram os pastores para receber e não para dar.
os recursos emocionais deles podem se exaurir rapidamente. Normalmente isso é uma grande verdade. As pessoas sempre estão procurando o pastor para receber do pastor, sempre tentando sugar suas forças, suas energias, sua capacidade, esquecendo que essa pessoa, que esse homem de Deus também é um homem que precisa de atenção, que precisa também de cuidado. Talvez o seu pastor está precisando de cuidado. Essa palavra, essa reflexão é para que nós possamos nos atentar com o que está acontecendo, ter um pouco de sensibilidade, um pouco mais para com as pessoas. E quando falamos de crise, falamos em modo geral. Todas as pessoas vivem e passam momentos de crise. Isso é uma realidade. Se não recebermos compensação espiritual, emocional suficiente pelo esforço, ficaremos nos perguntando se valeu a pena. Você sabia que há milhares de pessoas nesse Brasil afora que estão com essa dúvida: será que vale a pena abrir mão de tudo, da minha chamada, da minha família, da minha vida? Há pessoas que estão em crise nesse exato momento, querendo saber se realmente está valendo a pena. Querido, se você é uma dessas pessoas que está em crise, Salmo 90, Salmo 9, versículo 9 e 10. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura. O Senhor é uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiarão em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Talvez, se você está passando por um momento de crise existencial, o Senhor é aquele que permanece sendo uma torre de vigília, que tem te guardado. Por isso, se um pastor sente que não é apreciado, escute isso, isso é muito sério. Se um pastor se sente que não é apreciado, e isso acontece muito, às vezes o camarada está dentro da igreja, está se esforçando no máximo que pode em pregar a palavra, em orar, em se consagrar, em buscar a presença de Deus, e muitas vezes essa pessoa, esse pastor, não é apreciado. Sabe o que acontece? Se um pastor se sente que não é apreciado, sua reação pode ser de se isolar. Isso é um dos sintomas. Quando você conseguir perceber, ter um pouco de sensibilidade, de notar não só exclusivamente o pastor, mas qualquer outra pessoa, principalmente a liderança. Quando você notar que alguém está se isolando, alguma coisa está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Falta de prestígio. Às vezes, essa pessoa precisa ser um pouco mais prestigiada e não só cobrada. Muitas vezes colocamos o peso da cobrança e esquecemos de prestigiar essa pessoa. Ele absorve muitas feridas. Normalmente é assim. O seu pastor absorve as feridas dos outros, cada uma delas diminuindo um pouco a sua autoestima. Cada vez que ele absorve as feridas dos outros, ele vai deixando com que aquilo venha a estar diminuindo a sua autoestima. O que por sua vez contribui, eu estou dizendo que ela contribui para uma atitude de por que devo me preocupar com você, se você não se importa comigo.
Você já imaginou se todo pastor pensasse dessa forma? Por que eu devo me preocupar com você, sendo que você não se importa comigo? Já pensou se isso fizesse parte? Sabe qual que é a diferença desse grande homem de Deus? É que mesmo ele se sentindo, mesmo ele sabendo que não está sendo prestigiado, mesmo ele sabendo que não está sendo respeitado, mesmo ele sabendo que as pessoas não se importam com ele, ele permanece se importando com você. Talvez você não saiba, mas muitas vezes este homem de Deus ora de madrugada, de tarde, de noite, consagra, se separa para a sua vida caminhar, para o seu casamento fluir, para a sua casa ter harmonia. E muitas vezes a maior parte das pessoas nem sequer dá bola, nem sequer se preocupa, porque não sabe o que se passa na vida de um homem de Deus. Esse assunto é um assunto muito complexo, é muito grande, é muito extenso. Não dá para contextualizar todo esse conteúdo em um único vídeo, pois ficaria muito extenso, ficaria muito grande. E eu sei que as pessoas hoje não têm paciência de sentar para ouvir um conteúdo que te faça crescer e alicerçar a sua vida. Deixa eu te dizer algo. Algumas pessoas passaram em crise. Para finalizar, muitas pessoas passaram em crise, mas eu quero deixar algumas pessoas. Sabe quem? Por exemplo, um grande homem de Deus como Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias foi um grande homem de Deus, mas passou por uma grande crise existencial, emocional. Chega a dar pena por querer ver um grande homem de Deus se isolar ao ponto de pedir a própria morte. Talvez isso esteja acontecendo nesse exato momento com milhares de homens de Deus. Por isso, você prestou atenção? Já prestou atenção o tanto de pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus que têm tirado sua própria vida? Principalmente pastores. Isso daqui é para trazer a sua consciência. A sua consciência. Se você achar que realmente é importante aquilo que está sendo explanado, compartilha com a pessoa que você gosta, compartilha com seu pastor, compartilha com seu amigo, compartilha com a sua liderança. A minha visão sempre foi reino. Escute isso. A minha visão sempre foi reino. A minha visão não é placa, a minha visão é reino. E a sua visão deveria ser reino e não placa. Abraão teve crise. Não vou falar de Abraão aqui. Davi, grande homem de Deus, também teve crise. Sansão teve crises. E o mais importante para acabar, porque isso não é para mim estar falando agora, nesse momento, porque isso aqui, esse conteúdo é o que eu estou mastigando, pois vai ser transformado no meu próximo sermão, na minha próxima pregação, pois eu vou deixar só um pedaço sobre o próprio Cristo. Imagine só você. Você pode imaginar que o próprio Jesus passou por crise? Que isso, pastor? Isso é loucura. Não, não é loucura. Isso é verdade. O Evangelho de Marcos nos informa que ele teve pavor. Sabe o que é pavor? Angústia. Onde está isso? Marcos 14, 33, 34. Ele teve pavor, angústia.
sintomas de graves crise emocional. Talvez você tenha sintomas como esse, graves, e ninguém está percebendo. Ei, observa a pessoa que está do seu lado. Talvez os sintomas sejam silenciosa. E se você olhar com um pouco mais de atenção, você vai tirar essa pessoa da crise. Você vai tirar essa pessoa da crise. Você já pensou Jesus com crise? Levando consigo, olha só, Jesus leva Pedro, Tiago e João. E começou a sentir se sentir tomado pelo pavor e pela angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Quantas pessoas estão pedindo socorro? Quantas pessoas estão pedindo socorro? Quantos soldados feridos de Cristo estão pedindo socorro? Fica comigo! E as pessoas estão abandonando, largando de mão, porque não suporta mais a crise das outras pessoas. Você que é líder, ei, amigo pastor, esteja sensível, meu amado, esteja sensível. Há muitas ovelhas que estão em crise. Há muitas ovelhas em crise. Ei, amigas ovelha, há muitos pastores em crise. Seja você o abençoador do teu pastor. Apoie ele, levante ele, ore com ele. Se o próprio Jesus diz que a alma dele estava profundamente triste, sabe o que acontece? Infelizmente a nossa sociedade é tão hipócrita, que os homens de Deus não podem confidenciar que está em crise, porque logo se espalha em fofoca, no lugar de trazer unidade, no lugar de trazer as pessoas para orarem, as pessoas espalham violentamente, dizendo: o pastor está fraco, o pastor caiu, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Deus tenha misericórdia de nossa nação. Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Deus tenha misericórdia desse povo que se chama pelo nome de Cristo, pela igreja viva. Deus tenha misericórdia de nossas vidas, porque nós estamos precisando reciclar as nossas vidas espirituais. Que Deus possa ter falado com você poderosamente. Eu tenho certeza que essa palavra não foi por acaso, não é por acaso. Por isso, compartilha se você acha que é importante, pois se fosse uma piada, viralizava. Se fosse uma pornografia, viralizava. Mas como é a palavra de Deus, as pessoas não têm nem paciência de ouvir o conteúdo até o final. Que Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus. Do pastor e amigo Josivaldo Bispo, fica na paz, Deus é contigo. Pastor, Deus vai tirar você dessa crise. Fica tranquilo, você não está só. Se até Jesus passou por crise, por que você não passaria? Deus está simplesmente aperfeiçoando ainda mais a tua chamada. Você é um grande homem de Deus. Deus abençoe.